Muito obrigada, queridos. Então, para quem não me conhece, acho que alguns não tiveram ainda aula comigo, não é? Eu sou a professora Stephanie, sou professora do curso de administração da UERGS de Cachoeira do Sul. Então, de novo, né, para quem me conhece vai ouvir, mas eu sou formada em administração e contabilidade, tenho mestrado na área de sociologia política e doutorado na área de gestão de pessoas, de administração. As minhas áreas de estudo, de concentração de estudos é gestão pública e gestão de pessoas. Eu leciono essa disciplina com vocês, dou essa disciplina já fazem desde que eu entrei na universidade, uns 3 anos, não é? Esse ano, o professor Ubirajara voltou, eu não sei se vocês conhecem ele, se já tiveram aula com ele. Ele é um amor, assim, um queridão. Ele é economista, então, para vocês, é muito bom, assim, para a formação de vocês. Eu achei que ele iniciaria a disciplina, né, por conta do nome, mas eles cadastraram primeiro a minha parte e depois a dele. Então, essa disciplina de economia e contabilidade, como ela vai ser ofertada por 2 professores, ela será dividida em 2 blocos, digamos assim. Então, o primeiro bloco dessa disciplina, que é a primeira parte que eu dou para vocês, vai de hoje, do dia 11 de março, até o dia 13 de maio, né? Vocês vão perceber o seguinte, que vocês vão ter bastante atividades, bastante conteúdo, porque vocês têm que aprender, digamos assim, muita coisa, tanto da contabilidade quanto da economia, num pouquíssimo espaço de tempo, né? Então, eu sei que fica um pouquinho puxado. Vocês terão 9 aulas comigo, tá? Eu vou tentar, já no dia de hoje, liberar a primeira aula já da semana que vem, porque vocês vão perceber que cada aula que eu liberar ali no Moodle, que tem vídeos, enfim, tem bastante conteúdo, tem muito conteúdo, não é? Então, eu peço para vocês sempre ficarem atentos e dar uma olhadinha. O professor Ubirajara, a partir lá da semana do dia 13 de maio, vai começar a dar aula para vocês. Que eu saiba, ele, embora ele não tenha me mandado o plano de ensino, ele já está ali no grupo, inclusive, se você tal. Ele mesmo que pediu para entrar no grupo. E aí vocês podem. Minha câmera. Peraí, que a minha câmera desligou. Vocês mesmos podem pedir para ele tirar dúvidas, conversar. Ele é bastante acessível, assim, tá? E ele vai passar a parte do plano de ensino dele para vocês depois. Mas as aulas dele, no geral, elas são sempre via Google Meet, tá? Ele faz as aulas via Google Meet. Eu faço algumas aulas via Meet e algumas aulas são gravadas. Na disciplina de contabilidade, muitas aulas são gravadas. Então, ali, eu não sei se vocês... Eu já deixei aberto a primeira aula, né? Então, tá ok. Lá no Moodle. Primeira questão sempre é verifiquem se vocês têm acesso, se está tudo direitinho, e verifiquem se o nome de vocês se aparece acesso lá no Moodle, e se vocês têm dúvida, me perguntem se vocês estão no Solis. Eu vou fazer como eu fiz nas outras turmas, e vou fazer uma chamadinha assim, tá? Para que fique registrado aqui quem está no Solis, porque nós tivemos vários problemas de alunos que começaram a assistir as aulas e depois descobriram que tinha dado algum problema na matrícula e não estavam devidamente registrados, tá bem? Então é só para que fique registrado aqui na nossa gravação os alunos que estão no sistema. Só um minutinho que está carregando. Tá, eu vou ler aqui, tá? Abraão Jorge de Souza, Ana Maria Rodrigues do Nascimento, Arthur Henrique Coppe, Cacilda Dias de Freitas, Caroline Gomes, Gabriela Gomes, Gabriel Morano, Gustavo dos Santos, Júlio César da Rosa, Cauane Vitória da Silva Lopes, Leonardo Balestrin, Luana Urives, Luana Rocha, Lucas Hernandes, Luísa Miller, Luísa Cardoso Leal, Luísa Silva, Marcelito, Marcelo, Maria Elisa,
Matheus Maus, Pamela Medeiros, Patrick Becker, Pedro Somavila, não sei se eu li certo, Rafael Pando, Ricardo Dias, Richard, Rodrigo Escobar, Thaís Padilha e Johan Jorge. Se o nome de vocês não foi dito agora, para os que estão aqui, para os que vão assistir, verifiquem se não tem algum problema na matrícula de vocês, tá bem? Então tá, para os outros, todos vocês sejam bem-vindos. Então, esqueci até de falar isso na correria. Então, nós teremos 9 aulas. Elas estarão todas dentro do Moodle. Como essa aula vai ser remota, embora assim, eu adianto a vocês que eu vou à Cachoeira do Sul, porque eu tenho uma disciplina, gestão de pessoas, que vai ser em formato híbrido, não vou essa semana, mas eu vou provavelmente no dia 25 de março. E aí, se vocês quiserem tirar dúvidas presenciais com relação à disciplina, qualquer coisa assim, vocês podem me procurar. Dia 25 eu vou estar provavelmente o dia inteiro na unidade, no dia 26 também, que é aula no sábado, não é? E aí vocês podem ir lá falar comigo. Para aqueles que não me conhecem, vocês também podem me chamar no WhatsApp. Assim, se vocês têm dúvidas muito específicas, me chamem no privado, porque às vezes eu não olho ali o grupo quando ele tem muita conversa, enfim, né? Eu não dou uma olhada. Então me chamem no privado para avisar alguma coisa importante ou para perguntar algumas dúvidas, tá bem? Não tem problema nenhum. Então, a gente vai tratar nessa disciplina, nessa primeira parte de contabilidade, de muita coisa, digamos assim. E eu resolvi mudar um pouco, porque eu sempre começava a contabilidade falando direto sobre contabilidade, introdução à contabilidade, explicando. Só que aí o PPC de vocês mudou agora, né? E eu observei que vocês não têm disciplinas da área de gestão, né? Então, eu resolvi fazer uma introdução na disciplina de contabilidade, falando sobre administração, né? Que é o que eu vou abrir agora, inclusive, em seguida, já vou abrir vou inserir na aula de hoje o vídeo. Na aula de hoje não, na próxima. Então, para começar a disciplina, a gente vai tratar um pouco sobre gestão, né? Falando sobre gestão de propriedades rurais, de como é que se faz isso, o que é que deve se observar quando a gente está falando sobre gestão da propriedade rural, por que importa, né? E aí depois a gente vai falar de finanças. Então, a gente vai primeiro trabalhar um pouco os preceitos de administração que são usados na gestão da propriedade rural. Aí depois a gente vai falar um pouco de contabilidade. E aí eu vou explicar as demonstrações para vocês vão aprender sobre balanço, DRE, débito e crédito, mesmo que acho que isso vocês já sabem, eu não cobro fazer débito e crédito, não é? Mas eu explico o que significa isso dentro da contabilidade. E aí, depois disso, eu vou dar custos, que eu acho que é uma parte que importa mais para vocês. Então, eu encurtei, de certa forma, assim, a parte da disciplina que fala sobre as demonstrações contábeis, são mais chatas, né? Tem um monte de demonstrações. Eu quero que vocês entendam qual é o conjunto de demonstrações contábeis, ou seja, de documentos oficiais que uma empresa precisa demonstrar para as pessoas, para os seus usuários, né? Então, a contabilidade, ela fala disso. Eu quero que vocês entendam qual é esse apanhado de documentação que é obrigatória, mas eu também quero que vocês entendam que dentro, né, que toda essa documentação serve para fazer gestão da propriedade rural, né, que todos estes cálculos importam. E também queria que vocês entendessem um pouco de custos. Só isso. Só umas 5 disciplinas da administração dentro de meia disciplina. Mas, assim, fazer isso de uma forma que não fique tão pesado para vocês, mas que tenha algum nível de utilidade, mesmo que seja para que vocês caçem depois maiores informações, se por acaso vocês se depararem, né, com a parte, de alguma forma, com a parte financeira, a parte de custos. Quem trabalha em propriedade rural acaba sempre tendo que
lidar, né? Então é importante. Mas então eu organizei a disciplina dessa forma. Por conta disso, a gente tem as primeiras aulas, então, que são introdutórias para falar tanto de administração quanto de contabilidade e gestão da propriedade rural, depois sobre as demonstrações e custos. Assim como na disciplina anterior, nos semestres anteriores, eu estou fazendo aquele aulas abertas, né? Vou fazer a segunda edição do aulas abertas, que vai trazer para vocês, então, pessoas de outras áreas para falar sobre o tema contabilidade. Para essa disciplina, na verdade, para vocês, tem economia e contabilidade, né? Para essa disciplina, agora eu esqueci na minha casa onde eu anotei o nome dos palestrantes, mas ok. As palestrantes de contabilidade eu lembro. Vem a professora Wendy, que foi minha professora na URCS, de contabilidade, que ela leciona a disciplina de contabilidade para os alunos, e ela vai, eu não me lembro o tema que eu queria falar para vocês, porque está anotado, deixa eu ver se por acaso eu trouxe, não, eu não trouxe. E vem a Letícia, que trabalha governança, que trabalha o tema governança, que também é professora na Unicinos, e que deu disciplinas de administração financeira para os alunos da administração. Então, cada uma delas vai fazer uma palestra, que aí será obrigatória para vocês, as de contabilidade. Mas eu aconselho vocês a assistirem outras também. Por exemplo, eu vou trazer a professora Chayane vem para falar sobre gestão da propriedade rural, né? Então, para vocês seria bem interessante assim de participar. Além disso, esse semestre eu estou lecionando a disciplina de psicologia organizacional para os alunos de desenvolvimento regional lá de Livramento. E por conta disso, vem uma psicóloga e uma psiquiatra lá de Cachoeira, que eu acho que também são temas interessantes para vocês, né? Porque são de vida, assim, interessantes. Assim que eu tiver os folders prontos, porque eu ainda não consegui fechar as datas com todos os palestrantes, eu passo para vocês. Porque aí vocês também adquirem horas complementares, não é? Desculpa. Acho que é isso. As palestras, elas, assim como no semestre anterior, vocês vão assistir e vocês vão produzir resenhas críticas relacionadas às palestras, que são resenhas críticas. São não só um resumo daquilo que aconteceu, na palestra, mas trazer alguma informação das aulas, né, para complementar a argumentação que vocês criam dentro do texto de vocês. Essas são as resenhas críticas. Vocês terão 2 resenhas críticas e vocês terão uma lista de exercícios. Então, vocês têm, dentro dessa disciplina, nessa parte da disciplina, 2 avaliações. Uma avaliação, que é a avaliação relacionada à lista de exercícios, vale 30% da nota. A segunda avaliação, que são as resenhas, ela vale 1/3 da nota, mas eu vou somar com uma avaliação que o professor Birajara vai fazer para vocês também. Então, ele vai fazer mais outras 2 avaliações ou 3 para fechar a nota do semestre, tá bem? Não sei se vocês têm dúvidas com relação ao funcionamento da disciplina, aproveitem para perguntar agora. Alguém? Nenhuma? Tá bem tranquilo? Pessoal, vocês estão vivos? Sim. Tudo tranquilo, então? Sim? Tranquilo? Tá. É bem tranquila mesmo e é bem simples, tá bem? Não é uma disciplina de assustar ninguém. Isso é ótimo. Eu vou. Peraí. Aqui. Eu vou então já falar um pouco com vocês hoje sobre gestão da propriedade rural. E depois eu vou abrir. Na verdade, é uma pergunta que eu tenho para vocês. As próximas aulas
de introdução à administração rural, sobre gestão da propriedade rural e depois sobre contabilidade, se vocês quiserem, eu posso abrir antes para vocês terem mais tempo para estudar as questões. Porque elas são aulas gravadas. Algumas é que gestão da propriedade rural ainda não está pronta, todas as gravações, mas algumas estão prontas. Eu posso abrir para vocês, deixar ela pronta, se vocês quiserem antes, para vocês estudar. Não sei como está o semestre de vocês. Sim, tá. Eu vou fazer isso, porque vocês já podem ir vendo antes e tirando dúvidas. E aí anotem aí que se vocês quiserem tirar dúvidas presenciais, será no dia 25. Eu gostaria de fazer as avaliações até presenciais, mas que eu saiba, nós temos alunos de outras unidades, principalmente nessa disciplina. Então, não tem essa possibilidade. Elas serão online ainda. Então, por que que a gente estuda Sananduva? Tá bem, Cauane? Muito prazer. Sim, sim. Mas não vai ter, não vai ter. Porque não tem. Embora lá no Solis, por algum motivo muito bizarro, todas as disciplinas foram cadastradas como presenciais, elas não são, né? Elas são remoto. Até porque nesse caso, o professor Birajara, que é do grupo de risco, também não pode ainda dar disciplinas presenciais. Mas eu disse que eu gostaria. Eu sinto mais falta de sala de aula, eu acho, do que alguns outros professores. Então, sobre gestão da empresa rural, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por quê? É só eu começar a abrir. Não, sumiu. Então, por que que a gente estuda contabilidade dentro do curso de agronomia? Qual é a função do agrônomo? Alguém pode responder? Pode escrever? Pode abrir o microfone? Ninguém? O que que vocês vão fazer quando vocês se formarem? Bom dia, professor. Bom dia, Igor. Funções tem várias, desde de plantio, de preparo, até administrar a propriedade rural. A Cauane acabou de colocar Exatamente. ali. Isso. Então, muito me admira que na faculdade de agronomia vocês tenham tão poucas disciplinas sobre gestão. Por quê? Porque vocês administram propriedades rurais, vocês administram, de certa forma, agroindústrias, vocês são administradores, né? Com uma especialidade bem característica. Mas é preciso que, sendo administradores, vocês entendam um pouco sobre gestão. Para que serve, né, a gestão dentro da propriedade rural? Como é que faz? Quando é uma questão bem interessante da própria administração. Quando os alunos começam a estudar administração, acho que isso vocês já sabem, né? Os teóricos iniciais lá, Taylor, Fayol, Ford, todos esses caras, eles tinham uma coisa em comum, que é o fato de que não eram administradores, né? É uma ciência nova. Todos eram engenheiros. Todos eram engenheiros que, trabalhando em uma determinada área, começaram a observar, né, que era necessário um certo tipo de organização para que as coisas funcionassem melhor. Então eles começaram a teorizar, que é o quê? Escrever sobre aquilo que eles achavam. Foi isso que eles fizeram. E a partir daí a gente nasce a disciplina de administração, ela surge. Eu acho que para vocês é bem interessante se vocês. Eu acho que tem online. Não, eu não consigo pesquisar agora
porque eu fico atrapalhada, mas eu acho que tem online. Os livros do Ford, do Taylor, para vocês é interessante, porque eles vão apresentar a primeira face da administração: planejamento, organização, controle. Como é que faz isso, né? Como é que a gente faz e por que que isso importa? Para vocês é bem importante. Dentro de uma propriedade rural, o que faz, né, a gestão da empresa rural faz o quê? Ela vai administrar os recursos dessa propriedade, né? Que recursos são esses? Então, a gente tem trabalho, é um recurso, terra é um recurso, dependendo do tipo de produção, vai ter um recurso diferente a administrar. Vocês sabem, na teoria, como é que faz, por exemplo, sabem ou vão aprender para melhorar, né? Um determinado tipo de plantio, ou vocês vão se especializar para entender o tipo de solo que é adequado a determinada plantação. Vocês vão se especializar. Mas não só isso. Não adianta vocês saberem o tipo de solo, ou não adianta vocês saberem a melhor forma de plantio, se vocês não entendem que, por exemplo, naquele ano simplesmente não tem de onde tirar o dinheiro para plantar, porque vocês não conhecem as formas, por exemplo, de pedir financiamento, ou vocês entendem pouco sobre finanças para compreender as planilhas e entender que tudo gira em torno do dinheiro, né? Do que precisa para produzir. Então, eu acho bem importante para a área de vocês, e eu acho que, inclusive, para as pessoas que vão trabalhar no privado, é um dos diferenciais, né, dos agrônomos. Se vocês têm facilidade, né, com finanças, de aprofundar os estudos na área de finanças, até para vocês entenderem. Eu sei que a gente acaba aprendendo no dia a dia, né, com os pais que já fizeram isso, ou com, enfim, com alguma empresa que você trabalhou, mas eu sei que algumas pessoas estão muito distantes do mundo rural, porque moram na cidade ou porque não tem ninguém que trabalha na área. Então eu digo para vocês que é bem importante vocês pesquisarem e vocês começarem a prestar atenção nisso, né? As formas de financiamento rural, como é que elas, desde quando elas existem, por que que elas existem, como é que acessa, né? Como é que a gente organiza planilhas, a área de custos também. Eu tô fazendo uma apresentação para vocês, mas eu vou dar aulas para vocês sobre isso, tá? Então não se assustem, mas é importante para vocês compreenderem, né, tudo isso. Por que que funciona, por que que precisa para funcionar uma propriedade rural. Então, na gestão a gente vai aprender o quê? A gente vai aprender que a gente tem fatores de produção, né? Terra, capital e trabalho são os principais fatores de produção. A gente aprende lá na economia, vai ser provavelmente a primeira aula do Bira. E estes fatores de produção, eles são organizados, né, de forma a produzir dinheiro, porque é o que a gente faz. O que a gente faz dentro de uma propriedade rural é produzir. Por mais que a gente queira, por exemplo, trabalhar com elementos voltados à saúde, ou diminuir a carga de agrotóxicos, enfim, dentro da propriedade, o que mais vai trabalhar para que a gente consiga que as pessoas façam o que a gente quer é o dinheiro. Então, vocês só vão conseguir que as pessoas façam o que vocês querem dentro da propriedade se, no fundo, vocês provarem que o dinheiro empenhado para produzir o que vocês estão dizendo que produz gera retorno suficiente, porque senão ninguém vai fazer nada, as pessoas vão continuar produzindo da mesma forma com que produzem há 150 anos. Por isso é importante entender um pouco de contabilidade e de gestão, né, para poder explicar isso, mas também, sobretudo, para que vocês consigam calcular isso na maior precisão possível. A aula de custos vai servir bem para que vocês calculem isso, tá bem? Então, o conjunto de bens que é colocado sobre a terra para aumentar a produtividade, melhorar a qualidade do trabalho,
é o capital. Então, tudo aquilo que está sobre a terra e que é usado para produzir alguma coisa vai, vai valorar, né, a empresa rural. Então, máquinas, implementos, casas, enfim, construções, tudo isso vai valorar. Benfeitorias, os animais, os insumos, tudo isso. O que a gente vai aprender logo em seguida, daí nas aulas de contabilidade, é que todos esses fatores, né, eles são um tipo de capital e eles dentro lá do balanço das empresas rurais, por exemplo, eles vão funcionar para dar valor à propriedade, alguns mais e alguns menos. O trabalho também. Então, a empresa rural, o que, que é a empresa rural? A empresa rural é qualquer unidade de produção onde são exercidas atividades que dizem respeito a culturas agrícolas. Então, mesmo que você esteja falando, né, quando fala em empresa rural, a gente pensa, mas está falando de uma mega empresa rural, de uma agroindústria gigante, de uma fazenda de centenas de hectares. Não, qualquer unidade familiar que produza e a partir dessa produção a gente tem um sustento, né, que vem dela. Então ela gera grana, ela se torna uma empresa, digamos assim. Por quê? Porque o conceito de empresa não é atrelado ao tamanho dela. Tanto é que a microempreendedora individual é uma empresa, é uma pequena empresa. E da mesma forma, quando a gente fala aqui em empresas rurais dentro da nossa disciplina. E por que que é importante a gente compreender os custos associados? Porque, no geral, as empresas não fazem isso. Aliás, eu vou colocar para vocês, isso eu não posso esquecer, inclusive, uma planilha para cálculo de custo agrícola, né? Que eu acho que vocês não têm essa disciplina, e a gente tem na administração, por algum motivo, estágio, que é em propriedade rural, e a gente aprende, a partir de um teórico da contabilidade, a efetuar o cálculo do custo agrícola. E isso é muito importante, principalmente para pequenas propriedades. No geral, as grandes propriedades, elas são muito organizadas. Eu não sei onde vocês trabalham, onde vocês têm com quem vocês têm contato. Mas quanto maior a propriedade rural, mais organizada ela costuma ser já, porque ela já tem uma contabilidade própria e ela já tem relatórios contínuos, né, do número de animais ou no número de plantações, dos gastos, dos insumos, porque os valores são bem altos. Então, ela precisa ficar atenta a qualquer aumento ou diminuição de valores de insumos, enfim, porque isso vai impactar tremendamente. Como se não é bem assim, Lucas? Ah, que a senhora falou que geralmente as propriedades grandes são. Ah, elas têm, tá? Conheço umas quantas que não. Não tem? Pois é, Conheço, inclusive, produtores menores que são bem mais organizados e têm mais produtividade do que o produtor grande. pois é, o que é impressionante. Aqui em Cachoeira, aqui, Eu acredito que até uma propriedade maior seja mais desorganizada e mal administrada do que uma propriedade grande. Porque tem propriedades grandes que eles ganham no volume, né? pois é. Eu digo isso por experiência, porque assim, agora já completam 4 anos que a gente dá uma disciplina que chama estágio 1 no curso de administração. Estágio 1, a gente ensina a metodologia do Lima, que é custos da área agrícola, tá? É custos de produção agrícola, que eu vou tentar passar para vocês também na aula de custos, toda a metodologia, ela é bem simples, mas ela é muito útil para propriedade rural, tá? E eu tenho uma planilha que eu vou também disponibilizar para vocês para fazer cálculo de renda agrícola. E os alunos, sempre que eles vão em propriedades grandes, as propriedades têm tudo pronto. Porque, assim, nessa disciplina, o que é que a gente faz? A gente fala para o aluno o seguinte: a gente
ensina ele a calcular custo, mas de acordo com lá com o Lima. Então ele vai na propriedade e ele tem que verificar primeiro assim tudo que a propriedade possui, galpões, fazer o levantamento de valores de tudo. Aí dependendo, né, do tipo de produção, eu já tive alunos que foram em pequenas propriedades que produziam hortaliças, alunos que foram em propriedades que produziam arroz, alunos que foram em propriedades que produziam arroz e soja. E todas as vezes, pelo menos isso lá em Cachoeira, que eles procuraram grandes propriedades que tinham gado ou que tinham soja numa proporção grande, vinha tudo organizado. Eles tinham já planilhas com todas as compras de insumo organizada, eles tinham, né, mas isso grandes propriedades, assim, 200, 300 hectares, tá? Bastantão. E por isso que eu fiz essa observação. Isso mais de uma vez, isso aconteceu com, sei lá, uns 10 alunos. Aí eles desistiram dessas propriedades. Porque, claro, se a tua pesquisa, né, tem a ver com informar ao agricultor quanto é que ele ganha, se ele já sabe isso e se ele tem isso muito controlado, não faz nenhum sentido fazer a pesquisa lá, né? Você vai Para nós aqui, geralmente, a grande propriedade é 400, 500, 600, 1.000, 2.000 hectares. E aqui, pois é, e aqui Aqui, tipo, teve uma aluna até uns 200, 300 hectares, 200, 300 hectares ali, 400 já é um médio produtor. E os alunos que foram, tem vários tamanhos de propriedade, mas sempre que, assim, passava de, eu posso até arriscar, assim, cerca de 200 hectares, eles eram bem organizados. Talvez, aí eu vou te dar, né, talvez, porque lá em Cachoeira tem, o sindicato é muito forte dos agricultores rurais e algumas outras organizações, e talvez porque a gente busque agricultores por intermédio dessas organizações e que eu saiba, eles auxiliam, né, na organização. Então, talvez por isso. A gente tem aí um viés por isso. Mas era bem comum que eles fossem organizados, assim. De toda forma, né, é muito comum que tanto pequenos quanto médios agricultores não sejam organizados com relação a custos. Eu dei lá em São Borja, eu dei uma disciplina de custos numa especialização de não é minha parede, né? Porque eu não sou. Muito obrigada, meu amor. Não é minha, eu falo que eu tô aqui na Nerdolândia, porque é a casa do meu namorado, eu não sei o que é isso. Eu não faço a menor ideia do que é essas coisas na parede. Eu só sei do Goku, que tá ali, os outros eu não sei. Mas sim, é bem fofo. A casa é cheia disso aqui. Tá, então voltando à disciplina. Esqueci agora o que eu estava falando. Sobre gestão da propriedade rural também. Então, assim, eu vou tentar ensinar para vocês a como fazer o cálculo da renda agrícola. E eu gostaria muito que tivesse tempo para que vocês fizessem isso, fizessem cálculo de renda agrícola em propriedade. Mas eu sei que se vocês têm a oportunidade de terem pequenas propriedades próximas, façam isso, né? Façam isso vocês mesmos. Na disciplina, eu sei que não terá tempo, a gente tem um ano inteiro para os alunos fazerem isso na administração. Não vou conseguir isso em meio semestre. Mas eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem isso. Eu vou explicar a metodologia do Lima. E isso vai ser bem importante para vocês aplicarem em qualquer propriedade. E esse é um dos pontos, assim, que dos buracos mais visíveis dentro das propriedades rurais. Isso pode ser um diferencial para vocês quando se formarem, se vocês entendem um pouco de cálculo de renda agrícola e conseguem auxiliar a propriedade, não só mostrando, né, a melhor forma de produzir, mas mostrando também quanto é que essa pessoa está ganhando para aquilo que ela está produzindo. Porque é muito interessante, na verdade, esse cálculo. Eu lembro que teve um aluno, eu vou inclusive postar ali relatórios para vocês verem como é bem interessante. Teve um aluno que que trabalhou numa propriedade que produzia hortaliças, e depois do trabalho deles, eles chegaram à conclusão de que algumas hortaliças eles não deviam mais produzir, porque elas não estavam gerando nenhum tipo de lucro, e não eram aquelas que eles imaginavam, né? Porque o produtor imagina assim, isso aqui está vendendo a 50 centavos o pé, eu tô gastando mais ou menos isso, então eu acho que esse aqui é o valor. Né? Foi bem diferente assim o resultado daquilo que eles imaginavam, porque eles aplicaram a metodologia. Então,
entender um pouco de gestão vai socorrer vocês de conseguir não só dizer, né, como é que produz, mas o porquê que produzir isso vai gerar um resultado melhor para as empresas, porque elas são empresas. E é importante que elas se vejam como empresas para produzir, né, para elas compreenderem que o processo de produção importa. Então, por exemplo, explicando isso assim até de uma forma, um exemplo, o meu pai, ele tem uma chácara, né? Eu não sei se eu disse isso, mas eu não entendo da área rural mais do que custos, que é a disciplina que eu dou, custos no meio rural e gestão da propriedade rural. Vocês sabem disso, porque as minhas áreas de estudo são outras, né? Eu não estudo o meio rural, mas custos eu entendo. A minha família tem propriedade rural há muito tempo, assim, avós e tal, mas também não me meto, assim, não é minha área. Meu pai tem um sítio aqui em Porto Alegre, lá no Lami. Uma colega de vocês até mora bem pertinho, ela não tá aqui, porque ela já fez a disciplina. Mas o meu pai tem um sítio no Lami. Ele tem vaca, galinha, coisas assim para as crianças brincarem. E aí, agora ele tem 3 vacas, 4, eu não sei, né? E aí ele tá fazendo queijo. E, e aí ele começou a produzir um monte e a gente não tinha o que fazer com a quantidade de queijo. Porque toda a família já tinha recebido os queijos, e aí ele estava empolgado com aquilo e estava produzindo um monte. Aí ele disse, eu vou começar a vender o queijo. E aí eu sentei e fiz o custo para ele, da produção do queijo para ele. E aí ele ficou espantado do quanto ele conseguia ter de lucro em cada peça se ele vendesse o valor que eu indiquei ele. E aí eu moro num condomínio aqui na minha casa, aqui na Zona Sul. E aí eu coloquei lá no grupo do condomínio, né? E ele vendeu os queijos, sei lá, em 2 horas, porque o pessoal todo comprou, assim. E ele ficou muito espantado com o retorno que ele teve por uma atividade que não é a dele, na verdade. É uma atividade que ele fez, assim, só para, enfim, porque ele gosta, até porque ele não é do meio rural, não. Ele está entrando agora porque ele está procurando aposentadoria, ele está chegando no período de se aposentar, e ele vai morar no interior e ter um sítio, que é o que ele quer. E aí eu usei a metodologia do Lima para ajudar ele a fazer esse cálculo rapidinho, assim, do custo, para ele para compreender o quanto ele não valeria a pena vender de forma nenhuma e o quanto valeria a pena ele se colocar, né, nessa posição de começar a vender. E aí ele achou super legal e ele conseguiu entender, assim, o quanto é que gera de lucro para ele, né? E isso é essencial dentro das propriedades, porque às vezes eles querem produzir e eles querem produzir um monte de coisas, às vezes produz pão, produz cuca, por exemplo, produz bolo, e não se dá conta, né, de que cada ideia que você tem acrescenta valores dentro da produção e que impactam no valor do produto final e diminuem o teu lucro. E se você não tem um controle muito preciso disso, você daqui a pouco está pagando para produzir, né? Pagando para produzir qualquer tipo de produto. E isso é a pior coisa que qualquer propriedade pode fazer, porque no momento em que ela faz isso, ela está indo, né, para o buraco, no sentido de tem gente me mandando mensagem, acho que é colegas de vocês. Acho que é colegas de vocês. Depois eu respondo, sei lá, se vocês têm grupo, diz para não entrar em pânico, que a aula está sendo gravada, se a pessoa caiu a luz, alguma coisa assim, tá? Depois eu posto lá. Então, é muito importante conhecer minimamente os custos de produção. E uma coisa impressionante dos custos de produção, 2 coisas impressionantes. Uma, as pessoas sempre desconsideram o fato de que elas precisam ganhar para isso. Elas nunca colocam prolabore, por exemplo, dentro dos custos de produção. Já ia falar isso, professora. Já ia falar, estava pensando em falar do Prolabore, né? Tipo, aqui eu trabalhei um tempo com o pessoal de consultoria e só que não pude acompanhar muito o começo de alguns projetos por causa da pandemia, né? Tem um amigo meu que ele é zootecnista e ele é consultor do Sebrae.
desses projetos do tipo Junto para Competir, essas coisas aí. E aí a ideia era eu acompanhar ele nas visitas técnicas. Só que quando veio a pandemia, o Sebrae cancelou, né? Teve tipo uma visita por mês e ele não podia levar ninguém, tinha que ser só ele. Aí eu no fim não pude acompanhar muito bem, assim, alguns inícios do projeto. Eu acompanhei alguns aqui em Livramento, né? Que eu trabalhava junto com a esposa dele, que é veterinária. E aí a gente tinha algumas conversas assim, né? Na volta do serviço, algo assim. E aí a maioria dos problemas que ele falava era isso, tipo, não tinham prolabore, não sabiam, vendiam uma carga de vaca para pagar tal conta que tinha que pagar, sabe? Era mais ou menos assim, ó. Isso, Vai indo. exatamente. Por exemplo, teve uma aluna minha que fez na propriedade do pai dela até. E ele produzia melancia e fumo. E aí eu me lembro que, embora ela não morasse com o pai já há alguns anos, assim, os pais eram separados, ela ficou impressionada em como ele realmente vivia assim. Ele vendia essa carga para pagar tal conta, fazia pequenos negócios, assim, aí produzia ovelha um tempo, vendia, pagava os custos, porque não tinha nenhum tipo de gestão. Ele não sabia exatamente o quanto ele podia ter de lucro da terra que ele tinha. E foi bem bacana porque o estudo dela incentivou ele a produzir mais melancia, né? Mostrou para ele que era o caminho, né? Era onde ele realmente estava ganhando dinheiro, até porque o fumo ele estava pagando para produzir, então ele não estava ganhando nada com fumo. Só que ele achava que ganhava porque ele conseguia vender e aí pagar contas naquele período. E mudou bastante. Isso, às vezes é melhor focar em um produto, é verdade. Mas aí que tá, tudo vai depender. Essa resposta é complicada, viu, Luísa? Porque vai depender do que é que você produz, né? Porque, assim, neste caso, ele produzia fumo e melancia. E aí ela se deu conta de que ele ganhava muito mais com a produção de melancia. Então, ele devia focar na produção de melancia. E o fumo não dava lucro. Ele realmente dava prejuízo para a produção de fumo. Para ele produzir fumo e receber para isso, ele devia produzir em lotes bem maiores de terra que ele não tinha, né? Então, o trabalho todo foi ensinar ele que ele devia produzir só melancia, né? E como fazer isso. Mas não é sempre assim, depende do que se produz, né? Se você produz, por exemplo, hortaliças, no geral, é importante que você tenha um número X de variedade. E aí você precisa entender quanto, por exemplo, porque a muda tem valor diferente, o insumo, o tipo de proteção que você coloca em cima para fazer a hortaliça também é diferente, o valor de venda é diferente, né? E aí também tem umas questões, né, de período em que as coisas têm um valor mais alto ou não, ou a produção orgânica ou não orgânica, também o escoamento da produção, para ver como tudo isso importa, né? A logística para quem você está vendendo é muito importante. Se você está vendendo para alguém que não tem condição de comprar o valor que você está colocando à venda, aí não tem jeito, né? Vai ser ruim para você a produção igual. É importante você conseguir também vender, né? Vender bem o produto que você está fazendo. E aí eu digo isso porque, por exemplo, quando eu coloco, exemplos bem simples, se eu coloco à venda o queijo do meu pai a R$ 40 o quilo, para lá em Cachoeira, provavelmente pouca gente compraria, eu acho. Mas aqui em Porto Alegre, que lá no Zafari, o queijo colonial custa R$ 50 mais ou menos, 55, às vezes 60 o quilo. As pessoas, quando vêm a 40, esgotam, elas compram rapidinho, porque é muito barato. Vocês entenderam? Depende de onde é que você está vendendo, né? Onde é que você está colocando o teu produto à venda. Se você consegue fazer associação lá com o Zafari para escoar a produção, provavelmente você consegue vender o valor mais alto. Pode falar, Júlio. Eu tenho um exemplo, tive um exemplo lá em Caçapava, né? Que nós estava começando a produzir laranja. E era laranja orgânica no sentido estético, assim. Ela ia pouco produto, né? Ia só coisas naturais, mas por dentro, vamos dizer assim, ela era muito boa, né? Muito doce, uma qualidade altíssima. Só que a Caçapava é a conhecida como a terra dos papalaranjas. Então, cada quintal de Caçapava, praticamente, tem a sua laranjeira.
E aí, isso aí dificultou muito em eu vender a laranja, porque no mercado vinha uma laranja de longe, daquelas laranjas verdeadas, muito ruim, né? Eu posso dizer, porque as laranjas lá de casa são uma delícia. Mas era R$ 2 o quilo, entende? E aí já tinha no mercado um acesso muito barato, e em cada uma das suas casas já tinha laranja. Então eu tive que reduzir o custo, né, do preço dela muito para poder escoar, porque senão eu ia perder, né, toda a laranja colhida e tudo mais, né. Tá. Às vezes o que você tem que fazer é assim, ó, que por exemplo foi o que a gente fez lá com o produtor de melancia. Ele falava o seguinte, tá, mas e como é que eu vou escoar a minha produção? Aí a gente desenhou para ele o seguinte, tá? Ele tinha um caminhão que ele levava as melancias. Nesse caso, eu não sei como é que você faria. Mas aí a gente disse para ele o seguinte, que se ele entrasse em contato com, por exemplo, os distribuidores aqui de Porto Alegre, as pessoas que vendem, né, melancia, e eles fossem direto lá buscar para vender dos caminhões, talvez ele conseguisse escoar mais, né, em maior quantidade a produção a um valor melhor. E ele fez isso. E aí ele conseguiu vender. Aí eu te diria que às vezes você tem que entrar em contato com produção que, por exemplo, não vender para a tua cidade, se você sabe, se lá todo mundo produz melancia, laranja no quintal, e a laranja é muito barata no supermercado, talvez você tenha que ligar para Porto Alegre, por exemplo, para sacolões e supermercados. Porto Alegre tem bastante rede de supermercado, aliás, que não é Zafari e tal, que são redes de famílias, enfim, e tentar vender a produção para eles. Né? Porque, por exemplo, ali na frente de onde eu moro, tem um sacolão que fruteira, sacolão, assim, né? Uma fruteira grande, que tem 3 unidades. Tem na Restinga, tem ali e tem em Viamão. E que eu saiba, ele liga e para direto para produtores e compra direto. As frutas, verduras dele são sempre boas, assim, são gostosas, e os valores são sempre bons, porque ele compra direto, ele tem um caminhão, vai até lá, compra e traz. Então, por exemplo, talvez a forma de você escoar a produção seja ligando direto para esses caras e vendo se ninguém tem interesse de buscar a tua produção. E aí você vende tudo de uma vez para um cara só, por exemplo, em um determinado período, a um valor que para ti pode ser atrativo. Então, a gente tem que, às vezes a gente tem que pensar fora, né, da cidade ou do lugar em que a gente mora, né. Mas também aí, nessa estratégia, já levar em consideração custo de viagem e tudo mais, para ver depois. Isso, sempre tem que fazer isso, sempre tem que fazer isso. Quando a gente fala em custo, a gente tem que considerar todos os custos associados. Pode falar, Lucas. Não, agora a senhora falando isso aí, de repente, do dono do mercado buscar em outro lugar e entrar em contato com o produtor. O ano passado, esse pessoal que eu trabalhava, eles botaram um terneiro em pastagem em Bagé, em parceria com um produtor lá. Eles buscavam um terneiro mais longe do que em Bagé, tipo, poderiam comprar Dom Pedrito, Aceguá, Livramento, que é mais perto, mas eles buscaram terneiro até no Noroeste por um preço mais barato do que eles estavam encontrando no próprio lugar ali em Bagé, entendeu? Mesmo com frete, né? Pelas contas. Tipo, eles fizeram alguns cálculos e compensava igual buscar mais longe do que comprar na volta. Então, às vezes vale a pena, né? E aí o que eu estava falando ali pro Júlio é que, por exemplo, nesse caso, eles buscam, Júlio. Não é, o custo não é teu, eles buscam porque ele tem um caminhão, ele busca. Mas se você tem que levar, sim, você tem que considerar esse custo. Acho que uma das coisas mais importantes de custos no meio rural é compreender que tudo custa. Tudo tem um valor. Por exemplo, o agricultor tem muito assim essa mania de mas eu tenho água aqui do açude, né? Não me custa nada a água. Não, ela custa sim, sabe? Ela precisa ser um custo associado ao produto. Você não pode diminuir o custo do teu produto porque você tem um insumo ali, porque você produz ele, por exemplo. O custo tem sempre que ser o custo de produção. E isso é uma coisa difícil, assim, de fazer com que as pessoas compreendam, assim como o Prolabore também tem que estar dentro, tem que estar associado ao produto.
às vezes, eu não sei, né? Às vezes você pode entrar em contato, por exemplo, Júlio, para vender para fazer sucos ou para empresas que fazem doces, enfim, também é uma possibilidade, não é? O importante é você entrar em contato com as empresas e ver se elas têm interesse, dependendo do teu volume de produção, elas têm, né? Às vezes não, mas às vezes elas têm. Eu tenho lá em Bento, como é o nome daquela região? Eu tenho alguns hectares, bem poucos. Esqueci o nome da região. Mas enfim, a gente recebeu. É que eu acho que vocês não sabem, né? Eu sou professora, mas eu sou sócia do meu ex-marido. A gente tem uma empresa, uma construtora aqui em Porto Alegre. Então eu tenho alguns imóveis assim na cidade e a gente constrói, né? A gente tem casas, basicamente casas na Zona Sul e alguns apartamentos ainda de prédios que foram construídos pela cidade, né, de Porto Alegre. E a gente recebe, assim, a gente troca, a gente recebe na troca outros imóveis. Então, eu tenho, da área rural, eu tenho duas coisas, na verdade, que a gente tem feito, que é, lá no Lami, na casa do meu pai, a gente fez uma usina de energia, porque nós temos várias casas, né, tem a minha casa, tem o apartamento que o meu ex-marido mora, e tem outros apartamentos que a gente aluga na cidade, e que a energia elétrica estava absurdamente cara, assim, mas absurdamente cara mesmo, na minha casa, beira, dependendo da época do ano, assim, quase um salário mínimo de luz, né, por mês. É caro pra caramba. E aí a gente comprou placas de energia solar, né, suficientes para. A gente fez um investimento grande para que todas as casas fossem abarcadas. Ainda assim, eu tô sem luz lá em casa, que é engraçado, mas ok, a produção continua. E lá, né, nessa chácara que a gente tem, que eu esqueci o nome, mas é na região entre Bento Gonçalves, por ali, ele produzia uva. Inclusive, ainda tem, as parreiras de uva estão lá esses tempos. O meu ex-marido foi lá olhar e tal. Só que a gente construiu lá, Monte Belo é o nome, a gente construiu lá a gente fez uma avaliação, né, da terra, e a gente construiu lá um local de produção de energia solar também. Então, a gente construiu um condomínio, condomínio Monte Belo de energia solar. E lá, embora tenha vocação para plantação de uva, não é a nossa área, porque a gente não produz. A gente não produz nada. No geral, a gente, quando pega chácaras ou terras, a gente revende. Mas nesse caso, como tem vocação de energia solar, a gente fez um estudo para construir grandes geradores de energia solar para vender para empresas. Então, cada lote a gente dividiu, a gente está fazendo isso porque leva, né, administrativamente falando, tem que pedir autorização da prefeitura e tal, mas a gente dividiu em lotes, cada lote a gente vai alugar, digamos assim, para empresas, para que elas produzam energia de lá. E aí, então, as empresas vão deixar de gastar com luz, digamos assim, e a gente vai receber o valor do aluguel daquele pedaço de terra, digamos assim. Isso porque a gente fez um cálculo de custo associado, né? Ao invés de arrendar para produção de uva, ou ao invés de produzir uva diretamente, que era uma coisa que provavelmente a gente não faria, a gente resolveu construir um condomínio solar, né? Porque é uma das coisas que mais, né, vai pegar nos próximos anos, principalmente porque a CE foi vendida, né, para a Equatorial. Então, a privatização sempre gera aí alguns desgastes que ao longo do tempo vão ficando piores. E as pessoas vão acabar buscando outras formas, e as empresas também. Então, é por aí, assim, que a gente vai usando a gestão ou os custos, né, associados à gestão para fazer mais dinheiro, né? É vendo as possibilidades. Às vezes a gente está plantando laranja num lugar onde podia ter uma usina de energia, por exemplo. E isso geraria um valor bem maior. Por exemplo, lá no Lami, a gente produz de energia por dia. Ai, eu não estou com o aplicativo aqui porque está no outro celular. Cerca de, sei lá, quase
600, 700 reais de produção, a gente produz e vende direto para a Equatorial, né? E aí a Equatorial vai lá e desconta das nossas contas de luz. E aí são várias casas que entram. Aí como é que as pessoas fazem para ganhar dinheiro com isso? Por exemplo, você faz contratos com outras pessoas e você paga, por exemplo, a conta de luz das pessoas e elas se associam lá dentro da tua... Se você quer fazer isso, né, de forma para pequenas residências, ela paga 100 reais de luz lá, por exemplo, ela te dá 100 reais por mês e você fornece a luz para ela, ao invés da Equatorial fornecer. A privatização abriu margem para que a gente pudesse fazer isso. E aí a gente faz isso, vai fazer isso em grande quantidade lá em Monte Belo, né, que tem 28 unidades, né, mas aí são matrizes grandes para produção, para venda de empresas. E a gente já tem 10 prefeituras de cidades ali próximas que têm interesse, né, em assinar contrato assim que estiver pronto. Então, assim, às vezes a gente precisa olhar para a propriedade e olhar também para o futuro, assim, né? Para como é que a gente está se organizando dentro do nosso país para o futuro, para saber onde é que a gente vai investir, não é? Mas é só um exemplo, assim, para dar para vocês. Mas, sim, é muito importante verificar os custos e verificar, e mais do que isso, perceber que custos associados, né, à produção, enfim, tudo importa, né? Tudo aquilo que você tem dentro da propriedade importa. O desgaste importa, o desgaste dos materiais, as reformas, tudo aquilo que você faz implica em valores adicionais à produção que você está tendo, né? Então, você nunca pode imaginar que uma parte dos custos não é relevante, né? Elas não importam. Por exemplo, construção civil, não é? Agora já fazem uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, em que a gente freou muito construção civil. Por quê? Porque os insumos estão absurdamente caros, absurdamente caros. Então, o preço de insumos básicos, que é ferro, cimento e areia, areia está quase 30 vezes maior do que há 5, 6 anos atrás. E isso gera um custo muito alto para construção. E, ao mesmo tempo, as pessoas não estão pagando esse valor no momento de comprar suas casas, porque as pessoas se apertaram muito com a crise e tem muita gente vendendo as casas que comprou há 10, 15 anos atrás, a valores mais baixos, apartamentos, enfim, colocando à venda, para morar de aluguel, né, e conseguir sobreviver com esse valor aí nos próximos anos de crise, porque é evidente que nós estamos em crise no país, né, inflação de 2 dígitos, enfim. Então, não é um momento para construir, né, ou para construir mais, como a gente fazia 10 anos atrás, porque o custo associado está muito caro e a gente não consegue colocar esse custo. Para vocês terem uma ideia, a construção civil há 10 anos atrás, ela gerava um rendimento, um retorno de quase 90%, 100%, dependendo do tipo de imóvel. Dependendo do tipo de construção que a gente fazia, a gente conseguia ter 100% de lucro sobre a construção. Hoje em dia, quando a gente consegue cerca de 35% já é muito, é bastante. E todos esses 60% foram basicamente os insumos, o aumento dos insumos, porque o valor, por exemplo, o gasto com mão de obra, embora tenha aumentado um pouco, não foi expressivo. O que foi expressivo mesmo foi o valor dos produtos, né, colocados. E aí, quando você tem um controle bom relacionado a isso, né, de custos, você entende qual é o momento para vender, qual é o momento para alugar. Por exemplo, nesse momento, a gente botou a maior parte dos nossos imóveis para alugar e retirou de venda. Ou aumentou muito o valor que aí as pessoas nem procuram eles. Por quê? Porque não vale a pena vender, vale a pena deixar ele guardado para que a crise passe, até porque a gente sabe que crises, né, no capitalismo são cíclicas, então ele vai, em algum momento, a crise vai abrandar e os imóveis vão voltar a ter um valor de venda maior. Esperamos, né, por isso. E também as pessoas terão poder de compra para comprar e a inflação vai diminuir, enfim. E é mais fácil, então, nesse momento, a gente deixar alugado e colocar a venda só daqui a alguns anos, digamos assim.
porque eles vão estar lá valorizando neste período. E isso tem a ver tudo com verificação de custos, não é? Entender o que você produz tem muito mais a ver com a gente entender o custo associado a isso, para saber quanto é que a gente vai ganhar no futuro com essa produção. Isso é muito mais importante do que, e aí vocês vão odiar que eu vou dizer isso, mas é muito mais importante sempre, porque nós somos capitalistas, todos, do que produzir da melhor forma possível. Ou produzir da forma, porque assim, vocês vão dizer, mas você está produzindo energia limpa. Achei bem bacana fazer isso, eu estou produzindo energia limpa, né? E eu não estou utilizando solo, enfim, é uma atividade bem bacana. Mas eu estou fazendo isso porque o retorno é muito maior do que outra atividade. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, para vocês serem diferentes ou agrônomos diferenciados, lembrem que mais importante do que só saber como fazer é compreender que vocês têm que descobrir o como fazer implica nos custos finais da produção de vocês. E é isso que a gente vai tentar ensinar ao longo dessa disciplina para vocês, técnicas e formas de se fazer isso da melhor forma possível, né? A ter uma visão de negócio sistêmica, holística, né? Então, parar de pensar só na produção, olhando para o umbigo e para aquilo que faz há milhares de anos, ou centenas de anos, ou dezenas de anos, mas começar a pensar no todo, né? Não sei se vocês costumam fazer isso, mas é por isso que é super importante estudar a economia no sentido global, assim, compreender o que está acontecendo e os impactos que geram. A gente tem uma guerra que está acontecendo lá, mais uma. Não é a grande guerra, nada disso, mas é mais uma, porque isso vocês devem saber, é outra guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Qual o impacto disso, né, para o Brasil? O Brasil tem o BRICS, né, e o Brasil faz muito negócio com a Rússia. E o que vai impactar para mim? Se eu produzo, isso é uma das coisas que eu tenho que prestar atenção. Tem algum insumo da construção civil que vem da Rússia, o que a gente troca e que vai fazer com que aumente? Tem alguma possibilidade de negócio que pode ser feita porque eu posso exportar para eles, porque eles não estão produzindo, porque eles estão produzindo armas? Então, são coisas que vocês têm que prestar atenção, né? O todo importa bastante. A gente não pode se fechar lá no nosso casulo de conhecimento e achar que aquilo é suficiente, porque a gente vive num plano global, né? Todas as nossas decisões devem ser pautadas pensando no todo. Fala, Lucas. A gasolina e o diesel subiram hoje, né? Mas Subiram. por conta da guerra. Está mais de 100, cento e poucos dólares o barril do petróleo. Isso aí foi influência da guerra. Sim. E esse aumento da gasolina... Não enxerga isso, né? E vejam assim, que o aumento do preço da gasolina, que ele cresceu bastante. A inflação, ela é bem visível no Brasil, e é bem visível que a gente está num ponto econômico muito ruim, porque a gente tem métricas dos anos 80, que não sei se vocês lembram disso, anos 80, de 80 a 90, é a chamada década perdida no Brasil, por conta da inflação, que foi quando a gente fez o Plano Real e tal, e mudou toda a forma de organizar economicamente o país. A gente está com métricas muito parecidas, o que é muito preocupante, tanto para o sistema financeiro quanto para os negócios, né? Porque, por exemplo, aí eu vou dizer para vocês fazem um financiamento e ele depende de taxas que são variáveis. E aí você faz financiamento e está pagando, vou dizer assim, R$10. E aí as taxas vão aumentando. Dali a 2 anos você está pagando R$20 o financiamento, é o dobro disso. As empresas não aguentam, as pessoas não aguentam, né? Aí elas colocam os imóveis à venda, ou elas desocupam os imóveis, enfim, e assim por diante para um monte de coisas, porque muitas taxas são variáveis. Então, a gente está num período brutal, assim, economicamente. E não é só, quando eu falo a gente, eu não estou falando só de Brasil, né? Eu estou falando do mundo como um todo. Uma guerra, embora pareça que seja bem terrível agora, geralmente ela serve, né? Todas elas servem para o mesmo fim, assim, elas fomentam muito a indústria. Então, quando os países estão no buraco, é sempre interessante
períodos de guerra, não para os países que estão em guerra, né? Porque eles são arrasados, o território deles. Mas para os outros países que fornecem, né, e que trabalham na indústria, até porque vocês sabem que é uma indústria é a maior indústria, né, que a gente tem, a mais cara, digamos assim. É bem interessante. Então, no geral, depois de grandes guerras, assim, grandes conflitos, guerra ou conflito, né, aí tem a discussão sociológica relacionada a isso. Provavelmente as perspectivas são de melhorar um pouco depois disso, né? Mas precisa que haja um tempo e um gasto relacionado a isso, que implica também mortes. Mas aí a gente sendo capitalista não pode, eu acho, ser o tipo de pessoa que não se dá conta de que sempre implica em exploração, visto que no momento que a gente só ganha dinheiro a partir da exploração do trabalho das pessoas, né? E a gente principalmente no Brasil, né, a gente tem um nível de desigualdade gritante, gigantesco, maior do que a maior parte dos outros países. Enfim, não vou entrar nessa seara. Eu acho que o Birajara vai fazer isso com vocês, né? Vai entrar e vai conversar um pouco sobre desigualdade, sistema econômico e tal, então vou tentar fugir e vou focar na questão dos custos mesmos. Mas é isso. Na verdade, é para dizer para vocês, nessa aula, que se vocês se empenharem bem em compreender custos e compreender o sistema econômico e todas as questões aqui associadas, acho que vai ser bem interessante para vocês como um diferencial, né, para agrônomos. Se vocês quiserem da procura por energia solar vai aumentar o custo de implantação dela, acho que sim. Eu acho que vai, porque aí a gente vai entrar naquela coisa do demanda e oferta, né? Eu acho que vai aumentar o custo. Na verdade, aumentou, já tem aumentado. Eu me lembro que quando eu fechei o meu financiamento de energia solar lá no Lami, do momento que eu fechei até o momento que foi implantado, eu tive que colocar 10 ou 15 mil reais a mais no total do financiamento, porque eles tinham aumentado o valor das placas e também dos fios. Fio é um negócio que aumentou pra caramba o valor, vocês não têm noção. Materiais elétricos, eles estão absurdamente caros. Talvez vocês tenham. Façam qualquer reforma na casa de vocês e comprem 5 disjuntores e um pacote de fio. A gente comprava um pacote de fio 100, por exemplo, lá, sei lá, 50 reais há pouquíssimo tempo e agora custa 300, 350, 400. A gente teve uma obra que foi assaltada, uma reforma que foi assaltada aqui em Porto Alegre há uns 3 meses, né? Ele levou todos os fios, porque a gente estava com os fios lá para fazer elétrica. E foi um baita de um rombo, porque cada pacote... Não foi a obra que deu no jornal ontem, professora? Não, não, não foi, não foi. Foi uma obra pequena até. Mas foi um rombo gigantesco. Vocês devem reparar isso para fazer qualquer reforma. A questão das taxas também, parece que vai somente até esse ano a isenção de algumas taxas. Sim, é verdade, Luana. Algumas taxas vão ser isentas só agora, porque assim eles se deram conta de que é um mercado bom, né? A gente tem um retorno bom e as pessoas vão começar a procurar todas elas, mesmo para fazer energia solar só para tua casa, vale a pena, né? Lá, por exemplo, no meu condomínio, eu acho que eles fizeram um levantamento, 70% das pessoas colocaram placas solares, pelo menos nas suas casas, porque o valor de... quando você mora lá em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, assim, funciona assim, quando você mora em condomínio fechado, você paga uma taxa extra, né, pelo condomínio, por morar em condomínio, né? O que é engraçado, porque engraçado assim, é uma taxa social e ela é justa, é certo, porque se eu ganho o suficiente para morar numa casa que vale 10 vezes uma casa normal, então eu tenho que ter dinheiro para custear a luz. Alguns de vocês vão achar que é ruim isso, né? Mas é o custo social que chama. Então, eu vou pagar um pouco mais, uma taxa maior de energia elétrica. Então, os condomínios fechados têm uma taxa. Mas é engraçado, porque condomínio fechado, não é a CE que que deixa pronta a estrutura de luz, é o próprio dono do condomínio, né? Quem construiu o condomínio deixa tudo pronto.
né, passa os fios e deixa a estrutura pronta, a CE nem passa lá. Eles só vão para fazer a ligação poste e fazer a ligação do condomínio com a rua, né, e verificar se a possibilidade de que isso possa ser feito. Mas a gente paga uma taxa extra associada, e todos os meus vizinhos, assim, foram de forma muito desesperada, desde o ano passado, mais ou menos, buscar energia solar. E aí as taxas aumentaram, o valor dos produtos tem aumentado, assim, né, para construção. Então, né, não adianta, é mercado, né? Se você vê a possibilidade de ganhar, se se vê a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, e as pessoas estão buscando, quanto mais elas buscam um produto, a tendência é que o produto fique mais caro, não é nas prateleiras, isso é comum. Deixa eu ver o que mais, tá? Então, já estou me encaminhando para encerrar, vocês não se preocupem, né? Porque eu sei que é só aula introdutória, mas aí a gente já vai abraçando diversos assuntos que eu acho que é bacana, assim. Mas o que importa sempre, ó, prestem atenção, eu vou frisar isso 100 vezes ao longo dessa disciplina. Vocês precisam entender que todos os custos associados importam. Tudo o que você precisa para produzir o que quer que seja, importa. Não tem nada que é de graça. Não existe nada de graça quando você transforma a tua produção, né? Quando você se dá conta que a tua produção é... a tua propriedade é uma empresa. Nada é de graça. Não, a água não é de graça, terra, a laranja que você pega no quintal para fazer o suco. É que eu tenho laranja aqui e tal, e eu vou fazer umas... Não é que você tem. Você produziu aquilo, e aquilo tem um custo de produção associado, né? Então, não esqueçam disso, isso é muito importante. E também tem o próprio serviço do dono, né, professora? Isso, porque ele não conta, e deixa isso de lado, né? E daqui a pouco o produtor rural, ele quer produzir sempre mais, né? Mas ele não tá olhando, eu quero produzir 70, mas eu tô gastando 60. Meu lucro é de 10 sacos, né? Mas daqui a pouco, se tu produzir 50 e tu gastar 30, teu lucro é de 20. Então tu tá ganhando mais dinheiro produzindo menos. Né? Isso, exatamente. E tem uma outra questão ali, que é assim, lucro é da empresa, né? E prolabore é de quem trabalha. Essa que é a diferença básica. Quando você transforma a tua propriedade, mesmo pequena propriedade, em uma empresa, você separa essas duas coisas. E por que é importante separar? Porque quando você se coloca como um custo dentro da empresa, então, o meu trabalho, eu vou ganhar de prolabore, sei lá, 10 mil por mês. Esse é o meu prolabore. Aí você vai inserir lá nos custos da tua produção o teu prolabore. O lucro, ele deve funcionar para quê? Para que você reaplique dentro da propriedade para comprar mais terra, para produzir mais e para gerar mais dinheiro. Então, no geral, pequeno produtor, principalmente, ele confunde o lucro com o prolabore. Ele tem que estipular o valor que ele ganha por mês para sua organização pessoal, né, para quitar as suas contas, enfim, pessoais, e ele tem que ter um lucro para reinvestir dentro da propriedade. E isso é super importante, porque é dentro desse lucro aí de reinvestimento que ele vai pintar, ou que ele vai reformar, ou que ele vai comprar mais insumos, ou ele vai comprar mais gado, ou ele vai comprar ovelha, ou ele vai plantar mais. É do lucro. Por isso que é tão importante separar o prolabore dentro da planilha de custo de produção, para entender a renda agrícola. Por isso que é importante saber a renda agrícola, né? Saber quanto é que você está ganhando para produzir, para poder separar exatamente o custo associado e o lucro, o custo que é o prolabore e o lucro que você tem relacionado a ele. Mas é isso aí. Então, assim... Professora? Pode falar. A senhora falou no reuso do lucro, né? No reinvestimento. É a mesma coisa do capital de giro ou é um pouquinho diferente? Não, é diferente. Capital de giro, tá. Capital de giro é outra coisa. Capital de giro é assim, capital de giro é aquilo que você precisa para manter o negócio, né? Que é, por exemplo, assim, vou dar um exemplo muito simples, que é uma mercearia ali, você tem
você tem no caixa aquele dinheiro que fica para fazer os negócios que você precisa, ele é, digamos que você tem ali R$1.000, né? Aquilo é capital de giro. Capital de giro é uma parte do lucro. Você tira uma parte para fazer capital de giro, não todo ele, entendeu, Júlio? Porque quando você tem lucro, você divide ele de diversas formas dentro da organização. Você vai dividir para reinvestir, para comprar algum insumo, para comprar terras, que seja. Você vai dividir para reformar, você pode distribuir. O lucro foi tão grande que esse ano eu resolvi distribuir. Difícil, né, hoje em dia, mas distribuir. Pode distribuir para as pessoas. Mas capital de giro é o que você precisa para manter o teu negócio ao longo. Aí, por exemplo, eu vou abrir um negócio, eu preciso de capital de giro 20 mil, é o custo para eu abrir e para eu fazer com que ele funcione ao longo de um determinado período. Aí também tem uma outra questão, não sei se vocês são interessados nisso, mas se forem, eu posso também mandar os trabalhos relacionados tem uma disciplina que eu dou, inclusive, hoje à noite, que chama análise de balanço, e que os alunos aprendem a fazer planejamento econômico financeiro. O que é isso? É verificar, né, abrindo uma empresa, se ela vai gerar lucro ou não vai. Como é que você faz isso? Então, eles aprendem o cálculo de todos os índices associados. Né? Eles aprendem a fazer orçamento de capital, que tem lá capital de giro, eles aprendem a fazer construção de cenários, fluxo de caixa, DRE, valor presente líquido, taxa interna de retorno, valor futuro, para que o negócio que a gente inventa lá um negócio inovador e tal, para saber se eles podem ou não gerar lucro, né, esse negócio. Então, isso também é da área da contabilidade. Assim, eu posso até pegar algumas aulas e disponibilizar para vocês, não como obrigatórias, mas se vocês quiserem entender, e também os materiais deles que ajudam, mas é outra coisa. Então tá, a partir da próxima aula, então, vocês vão começar a ver mais sobre administração rural, né, para ter essa ideia geral de administração rural, e aí a gente vai começar a especificar um pouco, falando de contabilidade, para depois conseguir falar um pouco de custos, né. Uma das coisas, assim, para finalizar, que é importante, é lembrar que quando a gente transforma uma propriedade em empresa, a gente está profissionalizando ela, né? E como o mercado ele é muito competitivo, é super importante que seja profissionalizada. Então, assim, aplicar técnicas de administração, gerenciar a estrutura ou empreendimento rural, planejar, monitorar esse planejamento, avaliar para verificar se funcionou o planejamento que eu fiz, tudo isso importa um monte na empresa rural. Tudo isso importa bastante. E tudo isso vai fazer com que se construa ou não um diferencial para essa empresa, né? Transformar em empresa sempre vai ser um diferencial. E mesmo vocês sabem disso. Alguns de vocês não tiveram mais gestão das relações humanas, mas a gente fala isso na disciplina. Ela caiu, né? A disciplina de gestão de pessoas de vocês. Mas a gente se empresariar como profissional também é algo que importa bastante, né? Na verdade, a maior parte dos profissionais da atualidade, eles são figuras construídas sob redes sociais, né? O impacto da forma com que essas pessoas se posicionam nas redes sociais atualmente é muito maior do que o quanto elas sabem de verdade a respeito dos assuntos e o quanto elas têm certificações disso, né? Diplomas. Semana passada até eu postei sobre um menino que era um graduando, que tinha um perfil no Instagram com quase 1 milhão de seguidores, e ele falava muito sobre psicologia e tal, e na verdade ele estava copiando um trabalho de uma professora, uma mulher, que tinha teses e tinha livros sobre o assunto, mas as pessoas não sabiam disso, né? Aí ela denunciou, enfim, e ele perdeu um monte de seguidores e tal, e agora provavelmente ele vai
espero estudar e se dar conta que ele precisa se especializar na própria área, ou pelo menos se você vai falar sobre trabalhos que são de outras pessoas, dizer, né, que são de outras pessoas. Mas ele se empresariou, foi o que ele fez, ele criou um perfil, começou a falar sobre um assunto e se empresariou, ele aparecia em um monte de Páginas. de páginas, e ele fazia entrevista e tal, como se ele fosse um profissional já, e ele não era, né? Então, aquilo que a gente mostra às vezes é a parte mais importante, não é? Eu não sou muito, eu não faço muito isso, porque eu não tenho nenhum interesse financeiro com relação a isso, realmente, assim, de empresariar minhas páginas ou redes sociais. Mas algumas pessoas têm interesse, né? Fazem isso, válido. Enfim, mas vale também para as empresas. Quanto mais profissionalizado você é, quanto mais organizado você é, quanto mais você planeja, pensando no todo, quanto mais você controla, quando você tem todos os custos controlados em planilhas, se vocês não gostam de planilhas, eu lamento, vocês têm que aprender a usar, gostando ou não. Vocês têm que aprender a entender como é o funcionamento. Vocês usam Excel de alguma forma? Vocês querem que eu coloque ali um videozinho explicando como é que é, primeiros passos e tal? Eu tenho muita dificuldade de fazer planilha para as minhas coisas. Tá, então eu vou colocar ali. Eu vou colocar uns sou modelos. muito fã de fazer planilha, não faço, preciso, mas não faço. Tá, eu vou Só colocar. na agenda. Tá, eu vou pôr ali para vocês uns videozinhos de utilização e vou disponibilizar a planilha de custos de renda agrícola, porque eu acho que essa é a mais básica, assim, para vocês entenderem, para vocês trabalharem. Se na propriedade que vocês tiverem, vocês conseguirem fazer cálculo de renda agrícola, nossa, para mim já vai ser bem suficiente, assim, o curso como um todo. Eu vou colocar ali, tá? Eu vou disponibilizar um monte de material, aí vocês leiam ali com calma. Tá bem? Mas eu acho que é isso, então. Tem mais alguma coisa que vocês querem me perguntar antes de eu finalizar? Ou com relação ao plano? Ou semana que vem as aulas estarão gravadas, tá bem? Que bom, querido, que você gostou. Eu não te conheço, né, Rafael? Rafael Pando. Tudo bem? Pode falar, querido. Não, professora, a senhora não me conhece, sou daqui de Livramento. Então tá, muito prazer, querido. Eu não conheço alguns alunos, alguns eu conheço porque eu já tive aula, já me viram várias vezes, não é? Estão cansados de me ver. Não, me viam mais quando a gente tinha aula presencial, né? Podia se ver lá na UERGS. Eu não sei se vocês já voltaram às aulas presenciais no curso de agronomia, eu vi que algumas unidades voltaram mais. O curso de administração tem bastante dificuldade com isso, né? Porque muitos alunos de outras unidades, aí a gente fica também com um pouco de pena de ficar cortando os alunos para as aulas presenciais. Mas a gente vai voltar, né? Voltando aos poucos. Não todas, né? Eu sei que algumas até começaram presenciais. Gabriel voltou, né, Gabriel? Mas eu vi que algumas disciplinas de vocês começaram presenciais e depois e mudaram agora, porque tinham alunos de outras unidades, né? Mas a agronomia é bem importante, presencial, principalmente para os alunos, que é o Gabriel, que não tem essa vivência no campo, né? Que falta, e aí precisa. Então tá, pessoal. Semana que vem eu vou disponibilizar todas as aulas gravadas. E aí depois, na outra semana, eu ainda não decidi, porque agora eu já vou selecionar todos os vídeos que eu vou disponibilizar, as planilhas, tudo, e de repente na outra eu vou estar presencialmente na unidade, e daí se eu fizer aula vai ser de lá, tá bem? Mas é isso então, sejam bem-vindos de volta os que estão em Cachoeira do Sul. Vamos lá me ver em Cachoeira, dia 25. Dei uma passadinha lá na unidade. Tomara que tenha internet, senão eu vou na casa de vocês fazer minhas aulas, porque a unidade estava com problemas de internet. E aí a gente se fala. Boa volta à aula para vocês. E estudem todos os materiais que eu der ali. Pode vir. Eu vou mesmo, Luana, tomar um cafezinho lá na casa de vocês. Eu fui para Cachoeira semana passada, retrasada, para organizar um convênio lá, uma especialização que a gente está fazendo na área de gestão pública, vai abrir.
E aí a gente vai fazer um convênio com a prefeitura, então eu fui lá só para essa reunião. E fui e voltei no mesmo dia, então foi bem rapidinho, assim. Mas agora eu vou, de forma mais frequente, voltar à cidade. Tá bem, pessoal? Um bom final de semana para vocês, estudem. Se vocês tiverem dúvidas, me procurem. Se quiserem me chamar ali, fiquem bem à vontade para conversar, tá bem? Beijos. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, professora. Tchau, beijo. Manda beijo para Amanda. Eu disse que eu vou ver ela e a... Tá bem, eu vou ver ela e a Fernanda quando eu for para Cachoeira.